A Elite Capital ela é membro da ICFN, que é uma rede global de assessores de fusões e aquisições, e com isso a gente tem acesso aí a diversos países, né? Nós temos assessores de outras firmas de fusões e aquisições, assessorias no mundo inteiro, tá? Nós temos também, inclusive, uma parceria forte em Portugal. Em Portugal, agora, com o banco de investimento, que é o Bison Bank, a gente tem desenvolvido um trabalho com eles. Então, na Europa, além de Portugal e além dessa rede de parceiros, de membros da rede global da ICFN, a gente tem também uma parceria forte com assets, tá? Inclusive gestão de recursos, enfim, tudo isso para ajudar os clientes no Brasil com serviços complementares aos nossos, tá? Eu acho que vale a pena, como eu mencionei, eu queria compartilhar com vocês a mais nova parceria que a gente desenvolveu com a maior corretora de imóveis da Flórida, do sul da Flórida, que é a Elite International, do nosso amigo Daniel, e ele desenvolveu aqui para a gente, nessa parceria, um site para vocês buscarem, os nossos clientes no Brasil poderem identificar oportunidades de investimento em imóveis nos Estados Unidos, seja para imóveis residenciais ou comerciais, investimentos em real estate de forma mais ampla, né? Não é só residencial, tem opções de investimento para fluxo de caixa, digamos assim. Eu vou compartilhar aqui também com vocês o link do site para vocês explorarem as oportunidades de investimento lá. Eu vou deixar aqui, eu vou abrir aqui para o Juan. O Juan, ele é o sócio fundador da Red Consulting, né? Está baseado em Miami, a sede, mas eu vou deixar ele mais à vontade para se apresentar. Então, Juan, obrigado aí pela sua presença e fica à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Muito obrigado, Daniel. Realmente, para mim, é uma honra participar com vocês hoje. Uma boa noite para todos. E desde aqui, desde Miami, com vocês participando e tendo essa oportunidade de compartilhar o que nós estamos fazendo aqui já há quase 10 anos. Procuro falar o seu idioma o melhor possível, tá? Quero contar um pouquinho da minha história rápida. Eu sou argentino, mas moro aqui quase 10 anos. Sou casado com uma brasileira há quase 25 anos já. Então, pode, às vezes, dar uma derrapada aí na língua. Vocês me perdoem por isso. A Red Consulting é uma companhia americana que hoje, através de alguns escritórios que são diretos nossos e outros em parceria, já está em mais de 10 países, e nós temos apresentado todos esses anos uma série de serviços que permitem a empresas de diferentes países a alcançar a possibilidade de ter um soft landing aqui nos Estados Unidos, falando do mercado americano, da possibilidade de você entrar com um determinado produto ou serviço, e trazendo também não somente essa empresa, sino também, às vezes, o diretor que precisa, às vezes, mudar ou precisa se instalar aqui com a família também, né? Então, temos diferentes serviços que permitem acontecer dessa forma assim, os projetos. Tem famílias que já abrem empresa e mudam também para cá, ou outras empresas apenas que eles trabalham as operações desde o país de origem, e a gente aqui, com uma série de profissionais, trabalhamos toda a parte do back office, né, em relação aos serviços que fazemos. Hoje estamos aqui para acompanhar a Elite Capital, como o Daniel estava dizendo, temos uma parceria, e porque acreditamos, em certa forma, em todo o poder do networking, né, que permite nessa grande indústria dos relacionamentos, que a gente possa se conhecer e que possamos, dessa forma, passar o maior valor possível hoje, compartilhando experiências
e contando para vocês de que maneira hoje você poderia aproveitar a possibilidade de internacionalizar a sua empresa, ou já pensar, se você já está pensando em algum tipo de empreendimento, você é um empreendedor, uma empreendedora, que você possa então já entender as possibilidades que você tem de trabalhar no mercado global com essa ideia. O que eu vou pedir para vocês, todo tipo de pergunta que vocês vão tendo, aí tem um chat que vocês podem aproveitar e vocês ir colocando as perguntas, porque dessa forma, como vamos fazer assim um trabalho bem assim interativo, essas perguntas vão ser contestadas, ok? Então, se você me permitir, quando você quiser, Daniel, eu posso compartilhar minha tela, e aí eu vou passando uma série de slides, e ao respeito disso, vocês podem ir lá colocando no chat alguma pergunta. Então, eu vou passando os slides, e quando eu ver alguma pergunta aí referente ao tema que vocês quiserem tocar, eu vou estar respondendo já na sequência, ok? Ótimo, Juan, obrigado. Eu queria aproveitar também para começar a provocar um pouquinho aí a discussão. Queria entender como é que está o clima, digamos, aí em Miami, Uhum, com esse momento, né? Esse momento desafiador que a gente passa no mundo inteiro com essa questão aí do Covid. uhum. Como é que estão as coisas em Miami e como é que o governo americano tá ajudando as pessoas, as empresas, né, os cidadãos aí? Você que está aí, como é que você está sentindo isso aí? Bom, realmente foi assim um impacto que foi se dando assim de uma forma que foi aumentando a intensificação dos controles. Posso te dizer que lamentavelmente em alguns aspectos algumas pessoas não tomaram assim de primeira mão assim a seriedade do assunto. Tanto é que tinha muito jovem em Miami Beach de festa em plena quarentena, né? E não acreditando da quarentena e não tomando assim as providências. Mas logo já o pessoal começou a ser conscientizado, os meios de comunicação ajudaram bastante, e também diferentes tipos de determinações que foram tomadas dentro do estado da Flórida, por exemplo, que é onde eu moro. Primeiro foi intensificado em tudo que é Miami-Dade e o condado de Broward, que na verdade foi o lugar onde começaram assim os focos de, de infecção, mas depois já foi espalhado para o estado completo, 67 condados, e hoje, por exemplo, já para sair a qualquer lugar, você tem que sim ou sim levar uma máscara, né? Já não pode mais sair sem isso, né? Ah, e também, obviamente, você tem que ir apenas em lugares que, assim, supermercado, farmácia, lugares muito assim pontuais. Não é permitido você frequentar outros lugares ou ficar se ajuntando com mais de 8 pessoas. E o governo tem dado todo um suporte, Juan? Como é que tem sido aí para as empresas, inclusive? Porque tem muitos brasileiros, a gente sabe que na Flórida tem muitos brasileiros, né? E muitos já Isso. estão conseguindo usufruir, digamos, do benefício que o governo está oferecendo pelo fato de ter uma empresa aí local, enfim. Como é que está esse suporte aí nesse momento? Exatamente. Não somente por ter uma empresa, sino simplesmente por estar aqui morando e trabalhando e que você, obviamente, está pagando o seu imposto de renda, né? Então, conforme ao salário familiar que você tem pagado os seus impostos, o próprio IRS, que para você seria a Receita Federal, ela faz já uma contagem dos impostos e das declarações de imposto de renda que você já fez como pessoa física e dessa maneira, então, por algumas escalas que tem aí, eles estão enviando cheques pelo correio para você receber entre 1.200 até 3.400 dólares, dependendo também da quantidade de filhos que você tiver, né? Não me lembro bem, mas acho que por cada filho dá uns 500 dólares também, e assim, então, por isso que pode ir de 1.200 a 3.400, ok? Agora, já para as Mesmo para empresas, brasileiros, né? mesmo para Mesmo para brasileiro, brasileiros que tudo. moram Se esse brasileiro ele está aqui residentes. regularizado com seu documento e ele
está trabalhando e ele pagou imposto de renda, está? E ele está dentro dessa escala que foi falado pelo governo, ele vai receber, então, esse tipo de cheque, desse tipo de ajuda do governo, que é um dinheiro que não é para você devolver depois, é uma ajuda do governo, obviamente, não é um empréstimo, tá? Então, E você falou também da empresa, né? Então, esse brasileiro que está aqui regularizado e pagou imposto de renda como pessoa física, ele recebe esse cheque entre 1.200 e 3.400 dólares. Agora, como empresa, você tem diferentes tipos de ajudas, né? Federais, estaduais e tal. Então, tem, por exemplo, o Small Business Administration, você consegue, então, claro, já com um certo tipo ou um certo tempo já de antiguidade com a sua empresa e já não é somente já o imposto de renda, sino também a quantidade de empregados, uma série de requerimentos que têm que ser cumpridos, você pode aplicar para diferentes empréstimos que pode começar, porque tem diferentes tipos de empréstimos, mas ele começa em 10 mil dólares, depois tem outro de 50 mil dólares, e depois, dependendo da possibilidade de você aplicar, pode ir até 2 milhões de dólares, né? Então, o empréstimo ele vai com um juro de 3,5% ao ano, 3,5% ao ano, e você devolve isso, então, de uma forma bem tranquila, né, nesse sentido. muito bom. E me diga uma coisa, Juan, explica para a gente como é que os brasileiros podem, como é que a gente pode ajudar os nossos clientes aqui no Brasil a internacionalizarem suas empresas, como é que eles podem, o que é preciso para uma empresa brasileira, digamos assim, ter sucesso no mercado americano, né? Que tipo de ação que ela tem que tomar, o passo a passo, e como é que a gente pode ajudar os brasileiros, essas empresas brasileiras a se estabelecerem com sucesso aí no mercado americano, porque eu sei que é bem específico, né? É um mercado diferente, então se você puder ajudar a esclarecer um pouquinho como é que a Red Consulting consegue ajudar vocês. Claro que sim. Gente, Para começar, eu quero assim dizer assim um pouquinho da a imigração brasileira no mundo, né? Ou seja, o Brasil tem mais de 3 milhões de brasileiros que saíram do país para morar fora do Brasil, né? E mais do 40% desse pessoal aí, ele está nos Estados Unidos, ou seja, tem quase 1.400.000 pessoas aqui nos Estados Unidos. Ou seja, é o primeiro país com a imigração brasileira. Desse 1.300.000 brasileiros aqui, brasileiros, 400 mil eles estão aqui no sul da Flórida, ok? Mais ou menos para você ter uma ideia a quantidade de brasileiros que tem aqui no sul da Flórida. Estou falando de Boca Raton, Miami Beach, Pompano, Delray Beach, estou falando de Orlando, obviamente muito brasileiro também em Orlando. Agora, e a nível de comércio exterior e tudo, a Flórida ela tem um intercâmbio comercial muito forte com o Brasil, até representando um patamar aí que oscila mais ou menos entre o 30% do total que é comercializado entre o Brasil e a Flórida, entre o Brasil e os Estados Unidos, o 30% do que é comercializado entre esses dois países, ele passa pela Flórida. Então, a Flórida passa a ter, então, uma importância muito grande, né, em relação ao comércio internacional entre esses dois países. Por isso também teve visitas presidenciais e toda essa questão. Agora, o que nós estamos fazendo para esses brasileiros que querem vir para cá? O primeiro conselho que eu sempre falo é se informar bem, né? É você fazer um estudo aprofundado, baseado na sua ideia, no seu projeto, o que você quer fazer. E a primeira coisa que eu falo assim é poder pesquisar bem, fazendo uma análise, um diagnóstico dessa ideia que você tem de negócio e dessa forma que nós temos ajudado a todos os nossos clientes e as pessoas que vêm recomendadas pelos nossos parceiros. Porque nós fazemos, para começar, nós não cobramos a consulta, para continuar, justamente por causa disso que estamos fazendo essa live, já vou logo avisando todas as pessoas que querem ter uma consulta para saber como que vocês podem vir para os Estados Unidos
já de cortesia, por essa parceria com a Elite Capital, vocês não vão pagar a hora de consulta, que oscila entre 150 e 200 dólares a hora. Vocês não pagariam. Então, dessa forma, nós vamos criar já um diagnóstico de forma personalizada para você, conforme as ideias de negócio que você tem, qual é o seu projeto, a gente vai ouvir você, e dessa forma nós criamos, dentro desse diagnóstico, uma série de estratégias, te passando essas estratégias e comentando para você de que forma você conseguiria, então, aplicar essa estratégia aqui de uma forma que seja fácil, também que seja sem estresse, mas que seja com seriedade, com tranquilidade e principalmente com sucesso. Excelente, Juan. Dentre os serviços da Red Consulting, o que você destacaria que vocês costumam fazer mais? Você está falando de um estudo de mercado específico, abertura de empresas. O que mais que uma empresa precisa aí nos Estados Unidos para atender todos os requisitos, a parte de contabilidade, como é que a gente consegue ajudar nessas frentes? Sim, obviamente, nós temos criado ao longo desses anos um método, né, que eu sempre falo desse método que é, para mim, o método que funcionou para mim e funcionou para muita gente, então está super validado. Eu chamo esse método de CEP-E, e é o método de conhecer, planejar e executar. Então, quando você conhece as leis, conhece as pessoas certas, conhece a questão fiscal, a questão jurídica, isso aí já se torna muito mais fácil. E é justamente por isso que eu falava de fazer esse diagnóstico que permita, então, você conhecer cada uma dessas possibilidades que você tem na hora de você começar a empreender aqui. Então, a gente faz esse trabalho de diagnóstico para dar a conhecer à pessoa justamente todas essas questões jurídicas, contábeis, e que faz parte também de uma cultura americana aqui na hora de fazer negócio, entendendo que você está vindo para um outro país e que, obviamente, vai ter que deixar bastante desses costumes que, de repente, te deram resultado no seu país de origem, mas que aqui vai ter que passar por uma modificação, obviamente, porque as leis são americanas. Então, de repente, aqui as pessoas às vezes confundem, né? Principalmente Miami também tem muito latino, então você fala espanhol no seu país de origem, vem para cá, continua falando espanhol, parece que é a mesma coisa. Ou você vem do Brasil, vem para cá, está cheio de brasileiros aí na cidade que você está, aqui na Flórida, e você pensa que pode continuar vivendo no meio da comunidade brasileira e fazendo negócios da forma como você estava acostumado e querendo fazer aqui as coisas da mesma forma. E aí é onde você vai ter um grande choque, né? Porque você vai ter que entender que essas leis e essas disposições jurídicas, contábeis e culturais são totalmente diferentes e você tem que, então, prestar atenção a isso. E, bom, dessa forma, nós temos ajudado justamente com profissionais da área contábil, advogados de diferentes áreas, a acompanhar o processo de cada empresário que vem aqui para os Estados Unidos. E Juan, explica para a gente aqui um pouco quais são os principais erros que os empresários costumam cometer quando tentam, nesse processo de internacionalização, né? Pela sua Sim, experiência. claro. Sim, olha, na nossa experiência, eu tenho contado muitos erros, mas eu vou falar assim, no máximo eu vou te falar de 7 erros assim que para mim são os mais comuns, tá bom? Assim, os piores, podemos dizer assim, né? Então, quando você vai escolher um negócio, a pessoa escolhe o negócio errado, né? E eu estou falando de negócio errado porque justamente ele pensa que porque está dando certo no seu país de origem, ele vai replicar aqui totalmente igualzinho e vai ser dessa forma assim. Posso te dar muitos exemplos. É, é por isso que vários restaurantes, eu não vou citar nomes aqui hoje, mas tem restaurantes no Brasil com muito sucesso, né? Ou franquias de hambúrguer de muito sucesso, mas que vieram para cá e não passaram
de 1 ano, 2 anos de vida e já voltaram para o Brasil. E no Brasil continua o sucesso deles, mas aqui não conseguiu, né? Então, assim, não conseguiram entender o que deveria ser modificado para que esse negócio dê certo. Segunda coisa, às vezes, é escolher o estado errado, né? Porque você tem que ver aqui que cada estado tem uma estrutura, de certa forma, fiscal diferente, e dependendo do tipo de ramo de negócio que você vai trabalhar, você tem que prestar atenção a isso. Então, o outro erro muito comum, não falar com um contador, com um advogado baseado nos Estados Unidos. Simples assim. Não cumprir os requisitos também acontece, porque você pode ter o advogado, o contador, te fala tudo o que você tem que fazer, mas você faz do jeito que você quer. Aí é outro problema também. Não entender os impostos estaduais e federais, né? Ou querer pagar por baixo custo quando você acha esses profissionais, né? Que aí depois o barato acaba saindo caro. Eu sei que muitas das vezes, muitas coisas a gente mesmo faz nos nossos países de origem, a gente faz muita coisa aí. Mas aqui aconselho também você se assessorar direito, como tem que ser, e o principal motivo de todos, para você não se contratar a si mesmo. E isso aí são assim, erros assim como bastante comuns em muitas pessoas. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Marcos, que disse a Rede Consult tem um time de advogados de imigração próprios, ou esse tipo de serviço é feito por um escritório parceiro. Se temos advogados, em certa forma, parceiros também, porque, imagina só, tem mais de 60 tipos de vistos a serem aplicados aqui nos Estados Unidos. Então, não poderia ter tanta quantidade de advogados para diferentes tipos de vistos, porque não é um advogado só que vai cuidar de todos esses vistos. Tem advogados com diferentes expertises e incluso cada um desses escritórios de advocacia, eles têm vários outros advogados mais, né? Então, temos sim vários escritórios parceiros, né? E existe isenção estadual para o estado da Flórida, assim como pessoa física. Como pessoa física, você não vai pagar imposto estadual, tá? Sim vai pagar federal. E como empresa, você vai pagar os impostos normais, estaduais e federais que precisar. Na Flórida, parece que é muito competitivo, né, em termos de impostos aí mais baixos, né? Sim, exatamente. Comparado com outros estados, geralmente, dependendo do tipo de operação que você vai precisar fazer, o estado da Flórida é um estado assim muito, muito amigável, né, com o empreendedor a nível mundial, exatamente. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Antônio também, sobre quais os tipos de negócios que os brasileiros que já migraram aí para a Flórida Uhum. estão gerenciando, né? Que tipo de negócio que tem dado certo aí com os brasileiros? Sabe? Negócios, muitos negócios. Eu vou dizer assim, o brasileiro ele se caracteriza por ter uma garra impressionante, né? Também. Eu vou falar desses brasileiros que veio para cá, assim, simplesmente assim. Você tem que entender. Tem mais de 1 milhão de brasileiros aqui nos Estados Unidos e eles moram aqui e estão aqui há muitos anos. Então, tem dado certo para esses brasileiros. Por que não daria para você, né? Então, agora você vê que se tem a maior comunidade brasileira fora do Brasil, ela está dentro dos Estados Unidos e eles estão aqui fazendo a vida, é porque eles acharam um meio, ou acharam um caminho e colocaram em prática várias dessas coisas que estamos falando e por isso que então está dando certo para eles. Tem muitos brasileiros já cidadãos americanos, tem muitos brasileiros já com a vida muito bem feita aqui, obviamente. É, Mais ou menos assim, para você saber, o nível do brasileiro que está aqui, ele fala muito bem inglês, tá? Ele está bem de vida, de certa forma, ele está com um salário assim, uma média aí dos 55 mil no mínimo ao ano, por ano, 55 mil dólares ao ano. Tem mais de 20 mil brasileiros com empresas aqui nos Estados Unidos, acho que mais ou menos está perto dos 25 mil é, brasileiros com negócios assim muito fortes, né? E dessa forma, então, esses negócios têm ido para diferentes áreas, na prestação de serviços, construção, varejo, diferentes tipos de negócios, logísticos também, real estate.
e com muito sucesso também. E muitos profissionais também que estão aqui na área da saúde, na área da advocacia, professores. É muito amplo, né? Sim, A quantidade de profissionais brasileiros sim. e empreendedores que têm vindo aqui e têm dado certo. A gente sabe que nos Estados Unidos, Juan, o crédito também é muito forte, né? É muito comum as pessoas tomarem crédito para financiar os seus negócios, abertura de empresa. Se você puder explicar um pouquinho para a gente como é que é esse processo de perfil de crédito, né? Das pessoas e das empresas, né? Você precisa construir o crédito, você tem um credit score, né? É um modelo um pouco diferente aí nos Estados Unidos, né? Isto, isto. Sim, na verdade, o credit score ele começa, em certa forma, a existir na vida da pessoa, uma vez que você já tem, por exemplo, um Social Security Number, ou você tem pelo menos um Tax ID. Né? Então, dessa forma, então você começa, perdão, um IT Number. Então, dessa forma, com o IT Number ou o Social Security Number, você começa a ter a possibilidade de criar um histórico, né, para você ter crédito, né, o famoso credit score. Dessa forma, então, o melhor credit score que você pode ter lá é por cima dos 800, aí 840, assim, é uma pontuação que seria a mais maravilhosa de todas, né, para você ter uma ideia. Você pode, são três coisas que são visualizadas aqui na hora de você pegar uma casa, comprar um carro, ou comprar o que seja. Eles vão querer saber quanto você ganha, tá? Eles vão querer saber quanto você deve e eles vão olhar lá o seu credit score, né? Então, baseado nessa equação aí, é que eu vou conseguir os melhores juros e o nível de down payment, ou seja, o valor de entrada que ele vai ser solicitado para mim. De repente, Quanto melhor conforme o o credit. credit score, né? Claro, a melhor credit score, melhor entrada eu vou, assim, mais baixa entrada eu vou ter que entregar. De repente, se você tem um credit score bem ótimo e você vai comprar um carro 0 km, por exemplo, de repente você não dá entrada nenhuma, né? E você pode pegar no financiamento desse carro até juro de 0% ao mês. Por exemplo, ele pode pegar ele todo financiado sem pagar juro, por exemplo. Ou paga um juro bem baixo de 3, 6, 4 ao ano, né? Aí você fala assim, me fala assim um credit score ruim e um juro altíssimo. E um credit score ruim é 500, 600, vai, e você vai ter que dar uma entrada um pouco maior já, estamos falando de uma entrada de até 20%, 15% no valor do carro, e você vai pegar um juro aí bem assim, um juro bem de agiota aqui, é 25% ao ano, né? É uma coisa assim, porque você já tem assim um mau crédito, o seu crédito está assim no vermelho, né? E de repente você pode estar ganhando bem, tá? Mas o seu salário está tudo comprometido em dívidas, né? Pegou muito cartão de crédito, tem um rombo lá no banco, tá com um saldo negativo, tá com várias contas a pagar, então aquilo lá está impactando no seu credit score, e então na hora de você comprar alguma coisa, não é que não vai poder comprar, vai conseguir comprar sim, mas a entrada vai ser maior e o juro vai ser mais alto. Sim. Essa lógica ela também se aplica a negócios, né? A empresas. Exatamente, exatamente. A empresa já, para criar um histórico parecido, com a empresa já demora um pouco mais, né? Não é tão rápido como uma pessoa física, mas também, sim, claro que pode fazer e criar esse histórico com a empresa, que obviamente tem a ver já com o nível de faturamento que ela tem, os bens que ela pode estar alcançando, e aí você vai trabalhando esse giro e vai, digamos assim, criando esse histórico. E como que se cria um histórico, por exemplo, para você começar? E você pode tirar um cartão de crédito aqui de pré-pago, ou seja, você mesmo se respalda isso, por exemplo, um cartão de crédito com $5.000 que você mesmo está colocando esse valor em garantia, né? Então agora você tem um cartão de crédito que está respaldado por $5.000 da sua própria conta bancária. E assim que você começa a criar um credit score, por exemplo, Construindo o seu como crédito, né? construindo o seu crédito, né? Com a empresa, poderia ser utilizado, por exemplo, um formato desse, né?
pega um valor da empresa, coloca num cartão de crédito, respalda ele assim e vai criando o histórico dessa forma também. Lógico que para a empresa também, aconselho, e é muito importante, você ter também um bom business plan, né? Que vai estar bem trabalhado já, baseado na projeção de vendas, no seu modelo de negócio, digamos assim, nas contas a pagar, nas contas a receber, e todo tipo de modelo de negócio que você tem aqui, pelo menos, pelos próximos 2 anos. Muito bom. Uma pergunta que fazem muito aqui também é quando as pessoas aqui querem investir em imóveis nos Estados Unidos, por exemplo, quer comprar uma casa Aham. aí nos Estados Unidos, até como investimento e tal. É possível para um brasileiro que mora aqui no Brasil, por exemplo, ter uma casa, um apartamento aí nos Estados Unidos? Tem alguma restrição? Precisa ser residente ou não? Não, não tem nenhuma restrição, ao contrário, esse país é um país muito aberto para o investimento e o empreendedorismo até estrangeiro, né? Então aí tem uma questão aí que você está falando e para mim é uma pergunta que é bem ampla, porque, por exemplo, você pode, como uma pessoa estrangeira, claro, comprar uma propriedade aqui sem nenhum problema, a tal ponto que, mesmo utilizando, mesmo não tendo histórico aqui, você conseguiria apresentar o seu histórico do Brasil, ok? E comprar um apartamento ou algum tipo de propriedade aqui nos Estados Unidos, no máximo com uma entrada de 35% e financiando o restante em até 30 anos, por exemplo. E você aqui ainda não existe aqui, você não tem conta, você não tem histórico, mas você consegue sim aplicar para um empréstimo, para comprar uma casa, um apartamento, alguma coisa desse tipo, tanto novo ou usado, né? Dessa forma, com o histórico Legal. do Brasil, por exemplo. Agora, Usando o aconselho histórico quando aqui do você... Brasil. Isso, exatamente. Agora, eu aconselho você fazer isso também debaixo de uma pessoa jurídica, ou seja, é bom você pegar, abrir uma LLC, que é uma Limited Liability Company, seria o mais parecido para vocês aí a uma empresa de responsabilidade limitada, uma limitada, e você abre essa empresa aqui com uma conta bancária, coloca o dinheiro da entrada do apartamento nessa empresa, e com essa empresa você compra esse apartamento, financia tudo, respaldando que o dono dessa empresa é você, vai pegar o empréstimo do banco para comprar a casa e tal, e financiar, e vai ficar no nome de uma empresa, de uma limitada, não no seu nome como pessoa física. Isso é por quê? Perfeito. Porque É uma estrutura muito usada, né? é muito usada, claro, porque de repente você vai alugar, por exemplo, esse apartamento, né? Por exemplo. E qualquer coisa que tiver aí com essa pessoa que está alugando, se você tiver algum problema e essas coisas todas, é muito bom você trabalhar algum tipo de defesa no nome de uma pessoa jurídica e não na pessoa física, ok? Agora, Legal. dessa mesma forma também, eu estou dizendo que você também pode abrir uma empresa tanto para comprar esse apartamento ou aplicar para um empréstimo na área do real estate, e também você abrir uma empresa aqui para que também com essa própria empresa você consiga fazer algum tipo de negócio, né? Você trabalhar algum tipo de serviço desde o Brasil, você procurar vender algum tipo de produto desde o Brasil aqui, com a sua empresa aberta, um back office que pode ser feito desde aqui, porque você pode ter endereço fiscal, comercial, uma linha de telefone, contador, se é algum tipo de produto que você tem aqui para vender, tem toda a logística pronta e preparada aqui, porque é praticamente um commodity aqui a logística, e em definitivas contas, você consegue sim, desde o Brasil, ter o seu escritório aqui, trabalhando desde o Brasil, vendendo aqui nos Estados Unidos, ou seja, morando no Brasil e faturando nos Estados Unidos. Excelente, Juan. Eu estou com umas questões aqui, você está acompanhando o bate-papo, Marcos, não sei se pronuncia Eu Zeifer. estou vendo algumas É, coisas assim. o Marcos, Uhum. ele está com algumas questões aqui, acho que são bem pertinentes, tem a ver com o mercado imobiliário. Eu anunciei aqui no início da nossa live
que nós temos agora uma parceria com a Elite International, lá no sul da Flórida. É uma empresa, uma das maiores corretoras de imóveis dos Estados Unidos, ali do sul da Flórida, e a gente está, desde 2017, que eu tenho um relacionamento lá com o Daniel. Então, Marcos, a gente tem bastante experiência para ajudar vocês aí nessa parte de real estate, imobiliário. Eu queria pedir para você, Juan, se você pudesse comentar, porque ele coloca que parece que ele tem conhecimento de uma série de dificuldades ou até mesmo golpes que algumas pessoas acabam sofrendo ao tentar comprar um imóvel nos Estados Unidos. Então, quais seriam os cuidados que a pessoa precisa ter para comprar um imóvel nos Estados Unidos, né? Que tipo de assessoria que ela pode procurar para estar bem tranquila, né? Fazer um bom Sim, negócio. a primeira coisa que você precisa fazer para começar é você saber com que tipo de broker, né, você vai trabalhar. Isso aí é fundamental, é regra número um. Qual é o broker que vai estar cuidando dessa operação imobiliária? Número dois, debaixo desse broker vai ter um realtor, né? Vai ter uma pessoa que é um corretor de imóveis, que ele deve estar devidamente registrado no estado da Flórida para ele poder te assessorar. Número 3, esse corretor de imóveis, em hipótese alguma, para fazer qualquer tipo de busca de propriedade, ou que seja, ele não pode estar solicitando nenhum tipo de pagamento com anterioridade. Ou seja, ele não pode pedir para você absolutamente nada. Olha, me manda $1.000 para eu fazer isso ou aquilo. Nada, nada, nada. Ele não tem que, em certa forma, te pedir absolutamente nada, porque você não deve pagar absolutamente nada para ele, né? Entendeu? Assim, quando ele fazer todo esse serviço de busca para você, que eles utilizam um sistema e eles vão encontrar o tipo de propriedade que você está solicitando dentro dos valores que você pode pagar e absolutamente todas as questões que você já passou com ele. Evidentemente vai ter uma entrevista com ele online, acredito eu, pode ser online, ou se você veio aqui, pode ser pessoalmente, mas você, em hipótese alguma, não tem que pagar nada para ele, nenhum tipo de serviço, né? De busca. Aí então, por exemplo, que aí é onde começa, né? Tipo, os golpes que eu mais ou menos tenho sabido, começa por aí. Tem pessoas assim que começam a querer cobrar algum tipo de assessoria, né? Nessa parte, sendo que ele, para buscar o imóvel, ele não vai gastar nada. Ele tem todo um sistema para fazer isso e ele vai te passar todos os links e você vai conseguir ver a casa, o histórico da casa, quando foi construída, tudo na internet, as fotos por dentro, por fora, tem vídeo 360, tem de tudo, para você ver a casa praticamente sem estar aí, né? E somente quando você dá entrada, ou seja, você está já assinando um documento de compromisso de compra, ele vai cuidar de todo outro, de certa forma, processo, e você, quando você for entregar algum dinheiro, você vai fazer uma transferência bancária, não vai entregar na mão dele, não. Você vai entregar na mão do dono da conta, digamos, da casa ou da empresa construtora que está vendendo essa propriedade. E o realtor, na verdade, ele vai receber a comissão do dono da propriedade, na verdade, né? Você vai pagar uma série de custos, obviamente, que obviamente vai estar aí tudo incluso, mas na mão do realtor você não vai ter que dar nunca absolutamente nada. Então já o golpe começa por aí. Então eu fiquei sabendo de muitos cases aí de gente que desde o Brasil manda dinheiro para o realtor, na conta do realtor, sabe? E um monte de coisas assim que lamentavelmente as pessoas em alguns aspectos assim confiam demais e acabam caindo nessa situação, lamentavelmente. Tá, excelente. Excelente. Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas, mas o Glauber até fez uma, né? Toda a população que não executa atividades essenciais precisa seguir medidas de distanciamento social. O Glauber, ele fez uma pergunta aqui sobre os 35% de down payment. Tá? Uhum. Sim, na verdade, essa regra de 35% que eu falei para comprar uma propriedade é basicamente o mínimo que ele solicita por causa que você não tem histórico aqui
você não tem ingressos aqui, ele não tem como medir, né, essa capacidade sua. Então, o mínimo que vai ser solicitado é 35%. Se Se além do você não tem 35%, o seu histórico brasileiro ainda está meio fraco, pode até solicitar um pouquinho a mais do 35%, obviamente. Agora, olha só como muda tudo quando você já tem, por exemplo, uma empresa. Vamos criar a mesma situação, só que ao invés. Eu abro primeiro uma empresa, eu crio um histórico com essa empresa, eu começo a faturar nos Estados Unidos como uma empresa, eu estou criando um histórico, né, e de crédito também, e tudo isso daí, e depois de um tempo, por exemplo, 2 anos, eu estou pensando em comprar uma propriedade. É muito provável que esse down payment aí, ele caia para 10, 15, 20, 5, dependendo do histórico que você fez aqui com a sua empresa e a sua pessoa física em relação a impostos e credit score, entendeu? Então, dessa forma, de repente, você não vai precisar pagar um 35% de entrada, por exemplo. Eu tenho muitos cases aí de pessoas que fazem isso que eu estou dizendo e depois estão entrando aí numa compra com 10%, 11, 12, 15% de entrada, por causa que já tem um histórico aqui nos Estados Unidos a nível empresarial e pessoa física. E isso tudo, você deu um exemplo interessante, Juan, criando um negócio online, né? Um e-commerce, por exemplo, onde você consegue aqui do Brasil operar essa empresa nos Estados Unidos, né? E gerar receita e tudo. E você tem alguns cases, eu lembro que a gente já conversou sobre isso, né? E você consegue gerar alguns cases interessantes aí, né? Sim, na verdade, convido vocês aí depois visitar o nosso YouTube, né? O YouTube da Red Consulting USA. Aí tem vários cases de sucesso, mas assim o mais recente que eu estou lembrando, porque aliás eu estive trabalhando até hoje, ontem, essa semana foi muito forte com esse projeto aqui. E um projeto fantástico porque ele na verdade vende todo ano, né? Eu estou falando de água mineral natural aí do Brasil, né? Agora sendo incorporado ao mercado americano. E a história desse cliente é uma história assim impressionante, porque a empresa dele nasce numa crise, né? Ele estava numa seca terrível, eles mexiam com gado e o gado estava morrendo de sede e então começaram a vender os gados. E aí o vizinho estava falando os vizinhos assim em volta da fazenda deles começaram a conversar e palavra vai, palavra vem. Acabou ele conhecendo que tinha umas fontes lá e fizeram uns estudos e tal. A questão que demorou como um ano. Acabou que lá nos alqueires deles tinham várias fontes de água mineral natural, né? Então eles fizeram lá todo o estudo, a preparação, tal, demorou uns anos, 2 anos mais ou menos, e ano 98 começaram a mexer com já a produção de água. E então tem uma marca brasileira, eles vendem em São Paulo, vendem em Minas, vendem em Goiás, vendem em vários estados do Brasil, e a partir do ano passado eles pensaram em se internacionalizar. Então eles vieram abrir uma empresa aqui, essa empresa americana agora compra a água deles, que na verdade é uma empresa deles própria, né? É a sua extensão americana. Então eles estão enviando água para cá, essa água fica estocada em um lugar de logística. Aqui eles, com uma empresa e uma equipe de trabalho subcontratada, tá? Não são empregados. Eles estão mexendo com todas as vendas, toda a questão de varejo, supermercado, distribuidor, e-commerce, porque também consegue vender água por e-commerce aqui, uma coisa impressionante. E ele tem todo startado de uma forma tal que, mesmo à distância, sem nenhum empregado aqui, nem ele morando aqui, com o nosso trabalho de back-office, obviamente, toda essa operação é feita, então ele está com a sua água sendo incorporada através de e-commerce no B2C e no B2B através da rede de varejo, distribuidores, supermercados, etc. E toda a sua logística, ela está totalmente inteligentemente preparada para que em qualquer parte dos Estados Unidos a sua água seja aí entregue. Então, sem problema nenhum. Por exemplo, estou dando esse exemplo da água, né? É um cliente seu que você ajudou a estruturar aí, né? Exatamente. E eu vou falar agora a marca, porque para mim é um motivo de muito orgulho.
a água que eu estou falando, a marca de água que eu estou falando é a Aqua Única. Vocês procuram aí aquaunica.com.br aí no Brasil. Tem uma água espetacular, que é da cidade de Serra Negra, né? E uma água fantástica. Eu visitei lá a fonte, uma água espetacular, e agora estão com alguns lançamentos, uma água com sabor, né? Que eu gosto de vários sabores que ele tem, mas a que mais eu gosto é de abacaxi com hortelã, eu recomendo. E toda essa água agora está vindo para cá, para os Estados Unidos, por exemplo. E assim sucessivamente pode ser replicado um modelo como esse em qualquer tipo de produto, porque conseguimos sim acompanhar um processo de internacionalização, já seja de um produto ou de um serviço. Agora, empresa de marketing, por exemplo, né? Está muito bem comprovado que o offline com o online está muito mais que comprovado que o online hoje é um sucesso de uma empresa. Então, você, por exemplo, que presta alguns determinados serviços, já seja de desenvolvimento pessoal, marketing, qualquer coisa que possa ser feita à distância, você conseguiria, por exemplo, abrir a sua empresa americana, a sua conta bancária e trabalhar tudo online, desde o Brasil, prestando serviços de assessoria, de coaching, de desenvolvimento pessoal, de marketing digital, de tantas coisas que você conseguiria fazer apenas com a sua operação americana. E então, você cada vez que vai se apresentar para clientes dentro dos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, você faria isso como empresa americana, que é bem diferente, né? Muito bom, Juan. E me diga uma coisa, como é que fica a estrutura para você montar um negócio nos Estados Unidos em termos de custo? Depende do tipo de empresa. A gente sabe que existem muitos tipos, né, diferentes de empresas possíveis aí nos Estados Unidos. Tem algumas classificações mais gerais, mas em termos de custo a gente não está falando de um investimento muito alto, né? Assim, você consegue abrir uma empresa, ter uma operação, de repente, uma estrutura mínima, que pode ser eventualmente até um coworking, dependendo da necessidade de cada Exato. empresa, é claro, né? Abrir uma conta bancária, que parece também ser um procedimento relativamente simples, que é possível também fazer à distância, não é isso? Dá uma ideia para a gente. Você colocou vários temas aí bem importantes hoje, porque, por exemplo, olha só, hoje, apesar dessa situação toda, as coisas aqui continuam funcionando, obviamente. Então, por exemplo, o banco funciona, a empresa funciona, nós estamos aqui abrindo empresa praticamente todo dia, entendeu? Registrando empresas no estado da Flórida todo dia, sem problema nenhum, atendendo mais de 10 países, né? Então, o que acontece? Veja bem, hoje, por exemplo, você tem 200 embaixadas americanas fechadas hoje por causa do Covid-19, e se você não tirou visto ainda, então você deveria tirar. E agora, com a embaixada fechada, não dá para fazer isso. Ou se você tem um visto e você queria vir para cá para ver como que abre uma empresa, também não poderia viajar. Mas você tem as possibilidades de abrir uma empresa, você está decidido, você já está com tudo pronto para poder fazer isso, por exemplo, e como que poderia fazer? Poderia fazer sem problema nenhum, totalmente à distância e sem você ter que vir aqui. Por quê? Porque nós conseguimos, dentro da lei, obviamente, eu estou apresentando todos o que eu estou dizendo aqui são ferramentas utilizadas dentro da lei, por exemplo, dentro do estado da Flórida, contestando uma pergunta que diz aqui o Glauber Rocha, quais seriam esses tipos de empresas, diferenças entre elas, né? Eu vou falar das duas mais utilizadas, que é a LLC, que é a Limited Liability Company, como uma limitada no Brasil, ou uma corporation, que seria como uma sociedade anônima no Brasil. Então, na LLC nós temos um acordo operacional. Em câmbio, na corporation deveria ter a apresentação de relatórios. Na parte de gerenciamento, eu posso trabalhar isso com gerentes ou general managers. Agora, na corporation, eu vou precisar de diretores escolhidos pelos acionistas. E agora, na LLC, não vou ter dupla tributação. Mas sim, na corporation, eu vou ter dupla tributação, porque depois da repartição dos dividendos, cada sócio vai pagar também isso aí. Então, o que acontece? Que eu estava dizendo que você consegue à distância, apenas com o seu passaporte, se você não tiver visto, não tem problema, você consegue sim abrir uma empresa aqui. Nós podemos fazer a tramitação dessa empresa, toda a documentação, o registro,
passamos a ser o seu agente registrador, passamos a também tramitar o EIN, que é o Employer Identification Number, que seria para vocês o CNPJ. Também dentro da própria empresa que vamos abrir para você, é totalmente legal também participar como manager da sua empresa. Isso nos dá a legalidade de poder ir lá no banco e abrir a conta bancária para você. Passamos todas as senhas da conta bancária para você e você opera a sua empresa a nível bancário, totalmente à distância e online. Aqui não tem essa questão, eu abri uma conta na agência tal, agora cada vez que eu vou fazer alguma coisa para o banco, eu vou ter que falar lá com a agência tal, no lugar tal, no meu executivo de conta. Não, não é assim. Você aqui abre uma conta no Bank of America, em Miami, e você depois pode ir lá pegar um empréstimo no Bank of America de Nova York, entendeu? Porque você estava justo por lá e você está, de repente, precisando de fazer algum tipo de tramitação dentro do seu banco. Então, aqui não existe essa questão de a minha agência é tal, eu somente vou lá tramitar todas as minhas coisas dentro daquela agência somente, né? Aqui é bem aberto nesse sentido. E a tua empresa, ela pode funcionar sem problema nenhum, você à distância, consegue abrir, tirar CNPJ americano, abrir a conta bancária, e nós apresentamos uma série de serviços aonde a sua empresa pode funcionar. Em um endereço, em Brickell, por exemplo, que quando você vem, pode participar de reuniões, trabalhar com a sua empresa sem problema nenhum aí, é uma espécie de coworking também, nesse formato, e você consegue startar o seu negócio, já seja por produto ou serviço, de uma forma muito fácil e muito rápida. Obrigado. Obrigado, Juan. Muito bom. Eu vejo que nós estamos nos aproximando aí das 9 horas, falta um minuto, vai dar 9 horas agora. A gente marcou para começar às 8, começou 8h05. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. Eu acho que foi uma conversa bacana. Você conseguiu esclarecer diversas questões aí para todo mundo. Pessoal, essa hora da noite aí, 9 horas da noite, quinta-feira, presente. Quero agradecer a todo mundo. Obrigado mesmo pelo interesse. A gente fica à disposição para esclarecer pontualmente, né, um caso a caso. Eu sei que abrir um negócio nos Estados Unidos é um negócio que é uma coisa que você realmente precisa ter um cuidado especial, estudar qual é a melhor solução de forma individualizada para a empresa. Então, a gente fica aqui à disposição. Eu vou depois circular também a gravação, né, para quem quiser rever algum ponto aí dessa live hoje, do webinar. Enfim. A gente vai circular depois por e-mail. Eu que agradeço também aí a participação e as perguntas que foram muito, muito interessantes e ajudaram muito a essa interação. E só para encerrar, eu quero falar para vocês, entre muitos outros impactos e benefícios que você, como negócio, poderia ter aqui, eu vou falar apenas de 7 bem rápido. Você vai ter um aumento do valor da sua marca pela presença internacional, uma diferenciação frente a concorrentes domésticos ou menos internacionalizados, a diminuição justamente de riscos, né, por essa diversificação de mercados, uma economia à escala, a aquisição de novos conhecimentos e expertises, desenvolvimento também de novos produtos e serviços, e assim, o mais importante também, uma consolidação financeira a longo prazo. Então, falado tudo isso aqui, acho que tenho certeza, na verdade, tenho certeza que uma das melhores opções hoje para ser internacionalizado, né, os Estados Unidos. Nesse continente americano, posso te dizer que apesar de toda a situação vivida com o Covid-19, com certeza daqui a pouco vai ser um dos primeiros países a sair à frente, né, com a sua economia, com os negócios e as possibilidades que vão sair daqui para frente. Sim, acredito que teremos aí muitas oportunidades, provavelmente, nesse pós-guerra, né? Vamos colocar assim. E eu digo isso porque os números da economia que estão sendo divulgados, eles são comparáveis de fato ao pós-guerra, né? Ao pós-Segunda Guerra Mundial, infelizmente. Mas a gente segue aqui confiante de que a gente vai conseguir dentro em breve retomar aí a normalidade dentro do possível, né? Digamos assim, apesar de que o mundo provavelmente não será exatamente o mesmo depois dessa Covid.
mas acho que vai ter muita oportunidade, sim, no mundo inteiro, para a gente aproveitar. Eu não sei se, enfim, alguém tem mais alguma questão final, mas, enfim, a gente depois circula para vocês o vídeo. E, de novo, muito obrigado a todos aí, obrigado, Juan, obrigado, Tereza, Glauber, Rafael, Regina, Marcos, enfim, Muito Celso, obrigado a todos. Pedro, tem bastante gente aí, Érico. Obrigado, pessoal.